nós estudemos a palavra do Senhor. Então os irmãos hoje estão recebendo aqui essa apostila. Como é o primeiro dia, nós estamos recebendo hoje, mas a segunda apostila nós já mandamos hoje para o pastor ontem, né? Já foi encaminhado para o pastor Gerson, e seria interessante que os irmãos lessem antes do próximo dia 13 de março, não é? Porque aí nós vamos aproveitar aqui, porque um bom estudo, irmãos, um bom estudo, ele exige em primeiro lugar que nós tenhamos uma noção do que vai ser ensinado. Por isso que o nosso nível de educação no Brasil está lastimado, porque o aluno vai para a aula para aprender, ele não sabe nem o que vai ser dado, e aí depois ele tem aquele impacto, né? E o interessante é que a gente já venha sabendo qual vai ser o assunto que vai ser tratado. Então, seria interessante então que essa segunda apostila vocês já lessem antes da próxima aula, para que os irmãos já tenham uma noção, e os irmãos vão já ler alguma coisa que já não entendeu, já vai ficar focado. Os irmãos vão ver que com esse método os irmãos irão sempre crescer mais e aprender mais, aproveitar mais o tempo. Hoje nós vamos estudar a doutrina do pecado. Eu até ia sugerir para o pastor Gerson, ele fez todo o esquema, começar com uma coisa boa, começar com Deus, não é? A gente já vai começar com coisa ruim. Mas é que ele falou, vamos começar já com o ruim para ficar só as coisas boas depois. Então hoje nós vamos estudar sobre a doutrina do pecado. É uma das 10 principais doutrinas da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem 10 doutrinas básicas. A doutrina de Deus, a doutrina do Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina dos anjos, tudo isso lá no céu, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos. Depois nós temos a doutrina do homem, que é a principal criação de Deus na terra. Mas o homem, lamentavelmente, ele pecou. Aí nós temos a doutrina do pecado. Quando o homem pecou, Deus providenciou a sua salvação. Aí nós temos a doutrina da salvação. Com a salvação foi criada a igreja. Aí nós temos a doutrina da igreja. E por fim nós também temos a doutrina das últimas coisas. Aquilo que Jesus revelou que brevemente vai acontecer, que é a escatologia, a doutrina das últimas coisas. E além de todas essas doutrinas, nós temos a doutrina da Bíblia, a própria doutrina que fala sobre a palavra de Deus, que nos revela tudo isso. Então essas são as doutrinas básicas, né, que nós temos na Bíblia. Doutrina de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, dos anjos, do homem, do pecado, da salvação, da igreja, das últimas coisas e da Bíblia. São as 10 doutrinas básicas. Todo cristão, todo crente, ele precisa ter pleno conhecimento destas doutrinas básicas. E hoje nós vamos começar a estudar a doutrina do pecado, que tem um nome bem complicado, né? Os irmãos vão ver aí, está escrito assim, amartiologia, não é? Que é um nome grego. Os irmãos sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, e toda a ciência usa nomes gregos. Quando a gente vai em qualquer ciência, os títulos, os conceitos são todos vindos do grego, que é a língua da cultura, então, ocidental. Então, a martiologia quer dizer estudo do pecado, a doutrina do pecado. Por quê? Porque pecado em grego é amartia. Amartia quer dizer pecado em grego. Então é por isso que a doutrina do pecado se chama amartiologia. E a palavra amartia tem o significado de desvio. Desvio. O que é o pecado? É amartia, ou em hebraico, ataque, que quer dizer a mesma coisa, desvio do alvo. Desvio do alvo. É por isso que eu gostaria que algum irmão ou irmã lesse para nós lá em Filipenses, capítulo 3, versículo
12. Filipenses 3 e 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. E o 14 também. Prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz o quê? Que ele prossegue. Ele estava preso lá em Roma, e ele escreve essa carta aos Filipenses, e ele diz que apesar da sua prisão, não está desanimado, porque ele prossegue para o alvo, para aquilo que foi preso, para alcançar aquilo que Jesus queria. Então, o que Jesus faz conosco? Ele nos tira do desvio do alvo e nos coloca de novo no alvo. O alvo é o objetivo. Os irmãos sabem quando tem aquele pessoal que pratica tiro ao alvo, né? O alvo ali é aquela parte do centro que você atira para acertar ali. É o lugar certo, é o lugar correto. Isso é o alvo. Agora, o pecado é o desvio do alvo. O pecado é quando você sai do alvo. Deus, quando criou o homem para um alvo, para um objetivo, para um propósito. Só que o pecado nos desvia desse propósito, nos desvia deste alvo. Então o pecado é isso, amartia, quer dizer o desvio do alvo, o desvio do propósito, o desvio da finalidade com que eu e você fomos criados por Deus. E eu disse para vocês, não, se o pecado é um negócio ruim, o pastor Gerson vai começar tendo um negócio ruim, um negócio mau, que é o pecado. Mas como que a gente pode entender a existência do pecado? Porque hoje em dia, irmãos, no mundo aí fora, e entre muitos crentes também, se diz que pecado não existe. A grande mentira do diabo hoje em dia é dizer que o pecado não existe. Por isso que ele está começando a mostrar o pecado, para mostrar que o pecado existe, ele é uma realidade. Mas as pessoas dizem que o pecado não existe. Aliás, isso desde a invenção do diabo lá, desde o começo do mundo. Mas existe uma frase que até virou depois uma música muito famosa na música popular brasileira, que diz assim: não existe pecado do lado de baixo do Equador. Porque quando os europeus descobriram a América, né? Descobriram o Brasil, de todos os países aqui da América, quando eles chegaram, eles encontraram os índios que andavam pelados, com outros costumes. Então, aquilo que eles ficaram chocados com aquilo, porque não era a forma deles viverem. Tinha índio, tinha 4, 5 mulheres, aquela coisa toda. Então, eles falaram: não existe o pecado do lado de baixo do Equador. Quer dizer, não tem pecado. Eles têm uma outra noção que não tem pecado. E essa ideia, irmãos, está hoje presente na mentalidade do mundo, do engano do diabo. Hoje, o diabo diz: não existe coisa certa e coisa errada. Vocês já perceberam? Que hoje as pessoas dizem: não, cada um tem a sua verdade, cada um tem que respeitar o outro do jeito que é, não tem nada errado. E nós ouvimos muitos crentes dizer: não, isso aí era no passado, hoje pode. Hoje a gente já está avançado, evoluído. O que era pecado antes agora não é mais. Irmãos, isso é uma mentira do diabo. A gente vai estudando, hoje vai falar do pecado. Que a Bíblia fala que o pecado existe, o que é pecado, e que não existe esse negócio de pecado, não tem pecado aqui, o pecado era ontem, não era hoje. O que é pecado sempre foi pecado, vai continuar sendo pecado. Então o pecado é uma realidade. Agora, a primeira coisa que as pessoas fazem é o seguinte: para defender que não tem pecado. Quem lê para mim Gênesis 1:31. Gênesis 1:31. Deus tudo quanto tinha feito, e eis
Se Deus criou tudo e tudo que Deus criou é bom, como é que o pecado é ruim? Como é que existe pecado? Como é que eu saio disso? Está escrito aqui. Tudo que Deus fez foi muito. Mas eu disse que o pecado é ruim. Como é que eu explico isso? Vamos ler lá em Isaías 45 e 7. E lê para mim. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Mas não foi escrito lá em Gênesis que Deus fez tudo bom? Mas aqui está dizendo que Deus criou o mal. Como é que Deus criou o mal? Se Deus fez tudo lá e criou era tudo bom, como é que Deus criou o mal? A Bíblia entrou em contradição? Não. É que agora a gente vai entender o que aconteceu. Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Pode alguém ler? Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como é que Deus criou? Tudo que Deus criou era bom? Tudo que Deus criou era bom. Mas Deus criou o mal. Ele é o único criador. Ninguém pode criar nada. Quem criou todas as coisas foi Deus. Então Deus também criou o mal. Mas ele não criou tudo que era bom? Sim, mas tem uma coisa. Quando ele criou os anjos, quando ele criou o homem, ele criou os anjos e o homem com a liberdade de escolher fazer o bem ou não. Quando Deus criou o homem, ele disse: olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas a árvore da ciência do bem e do mal você não deve comer, porque o dia que você comer, você vai. Então o mal foi criado, o pecado foi criado como uma possibilidade. Quando Deus fez os anjos e os homens com poder de escolher obedecer ou não a Deus, o pecado, o mal foi criado, mas criado como uma possibilidade. Deus não criou o pecado como uma realidade. Deus criou o pecado como uma possibilidade. Se você comer, você vai morrer. Vai criar o pecado. Vai ser o pecado. Não só para o homem, mas Deus também deu este poder para os anjos. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que o querubim ungido, um dos principais anjos do céu, que tinha também o poder de escolher entre obedecer a Deus ou não, o que ele fez? Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. Aliás, vamos ver o 15, do 14 até o 16. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. O monte santo de Deus estavas, no meio das pedras apropriadas andavas. Perfeito era os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecastes, eu te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te
farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Esse querubim ungido, que é o diabo. Mas antes ele era um querubim ungido, ele era um anjo. O querubim, que são aqueles anjos que ficam ali perante a glória de Deus, como está escrito no próprio começo do livro de Ezequiel. E ungido, ele era separado por Deus para um trabalho especial. Ele estava diante de Deus, ele era perfeito, formoso, mas a Bíblia diz que ele escolheu se desviar do alvo. No capítulo 14 de Isaías é dito que ele quis subir acima de Deus. Ele tinha um propósito. Deus tinha colocado ele como um anjo dos principais, se não o principal do céu, para contemplar a formosura da glória de Deus, para ser o símbolo da beleza celestial. Mas a Bíblia diz que ele quis ser maior que Deus. Ele desviou o seu alvo. E aí o pecado, que era uma possibilidade, se tornou uma realidade. Pecaste, diz o versículo aqui, no seu interior se achou iniquidade nele. Então, ele e mais um terço dos anjos pecou. Aí o pecado surgiu como uma realidade no universo. Na humanidade, o pecado surgiu no capítulo 3 de Gênesis. Nós sabemos a história, não vamos ler por causa do tempo, mas os irmãos sabem que o dia que eles comeram o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, o pecado entrou no mundo, entrou na terra, entrou na humanidade. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim: por um homem o pecado entrou no mundo. Então o pecado entrou no mundo porque aquela possibilidade se tornou uma realidade. Então Deus criou como uma possibilidade. Mas depois o diabo e os anjos que o seguiam, Adão e Eva, transformaram essa possibilidade em realidade. E cada um de nós, quando nós nascemos, o mal é uma possibilidade. Uma criancinha, quando nasce, ela não tem pecado. Por isso não se pode batizar criança. A ideia do batismo de criança qual é? É a ideia do pecado original. A igreja romana que ensinou isso e está errado. Ela ensina isso e está errado. Ela disse que qualquer um que nasce já nasce com o pecado de Adão. Não. Quando nós nascemos com a natureza pecaminosa de Adão. Porque depois que Adão pecou, ele passou a sua natureza pecaminosa para todos os seres humanos. Então nós nascemos com a natureza pecaminosa. Mas você nasce sem pecado. Eu também nasci sem pecado. Só que tem uma coisa: no momento em que eu e você adquirimos a consciência, sabemos, começamos a entender as coisas, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós pecamos. Não tem como a gente não pecar. É por isso que Salomão, quando orou lá na inauguração do templo, ele disse assim: não há homem que não peque. Mas uma criancinha, quando ela nasce sem pecado. É por isso que Jesus disse assim: das tais é o reino do céu. Uma criancinha que morrer sem ter atingido a consciência, ela morreu sem pecado, na inocência, e ela vai para o céu.
Porque se não for batizado, o pecado dela não é perdoado, ela não vai para o céu. Mentira. Criancinha pequena não tem pecado, é por isso que a gente não batiza a criança. Agora, quando essa criança adquirir a consciência, ela vai pecar. Isso você quer ver como isso é a verdade da Bíblia? Qual é o grande trabalho do diabo nos dias de hoje? É tirar a inocência das crianças. Os nossos não estão vendo isso? É até desenho animado hoje, é malicioso. Por quê? O trabalho do diabo é tirar a inocência da criança o mais cedo possível. Porque ele sabe que quando a criança adquire consciência, ela peca. E se ela peca, ela morre espiritualmente. Qual é o trabalho do diabo? Matar, roubar, destruir. Então por que nós não batizamos criança? Porque criança não tem pecado. Ela nasce sem pecado, mas ela nasce com a natureza pecaminosa. Por causa dessa natureza, quando ela adquirir a consciência, quando ela entender as coisas, ela vai pecar. Não tem quem escape. Só teve um que escapou. Foi Jesus. Mas por quê? Porque Jesus não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Foi por isso que Jesus nasceu de uma virgem. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Porque se fosse por uma relação sexual de José e de Maria, ele nasceria com a natureza pecaminosa. Mas ele não, por isso que a Bíblia chama Jesus de último Adão. Porque o primeiro Adão também, quando ele foi criado, e Eva também, eles foram criados sem pecado. Eles não tinham natureza pecaminosa. Mas depois que eles pecaram, eles herdaram essa natureza pecaminosa. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. O que está escrito aí? Que Adão gerou um filho conforme a sua semelhança. Conforme a sua. Quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que Deus criou Adão a imagem e semelhança de. Mas aqui Adão já tinha pecado. Então ele agora tinha uma natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, irmãos, que é chamada na Bíblia de carne. Quando a Bíblia fala a briga entre a carne e o espírito, tem muito crente que acha que carne é esse corpo aqui. Não, carne é essa natureza pecaminosa que existe em nós e que tem que ser, por isso que Paulo diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Essa natureza pecaminosa, quando a gente aceita Jesus, ela é aprisionada, ela é morta. Mas de vez em quando ela sai da cruz. Se você bobear, dá uma saída da cruz e a gente pega. Então, lembrando, todos os homens têm natureza pecaminosa. Mas o pecado na vida de cada um surge como uma possibilidade. Quando você peca, aí o pecado se torna uma realidade. Por isso, irmãos, que não tem desculpa. Você já viu quando alguém cai, né? Pastor, eu vou muito disso. Você está dando bem com o pessoal pecado, né? Diz assim: irmão, tu sabe, né? A carne é fraca. Oh, o diabo. O pecado não é do diabo, o pecado é seu. O diabo pecou. Jesus disse que ele peca desde o princípio. Mas tem os pecados dele. Não jogue os seus pecados nas costas do diabo, porque o diabo já pecou. Ele já pecou. E quando você erra, é você quem peca. Porque é você quem transforma o pecado de uma possibilidade
irmãos, Deus seria injusto. Porque todo mundo que morre em pecado vai para o inferno, não vai? Se o pecado fosse do diabo, Deus tinha que liberar a pessoa por sempre, porque o pecado é do diabo. O diabo não tem que ir para o inferno. Ele vai para ele. Mas você pecou, você é responsável. Não tem isso, irmãos. E hoje em dia as pessoas dizem que pecado não existe, põe a culpa em alguém. Põe a culpa em alguém. Isso é normal. Quando Deus chegou lá, o primeiro casal que pecou, perguntou para Adão foi a sua culpa da mulher. Perguntou para Eva pôs a culpa na serpente. Ninguém assumiu sua culpa. Só que todo mundo era culpado, porque Deus condenou o homem, a mulher e a serpente. Então o pecado existe. E ele se torna uma realidade por mim e por sua causa. Ele é uma realidade. E se nós não alcançarmos a salvação por Jesus, seremos condenados por causa dele. Então tem que tomar cuidado. Não adianta você achar que não existe, que não foi você, que a culpa não é sua. Isso é um engano que não tem nenhuma saída diante de Deus. Então, entenderam aí como é que o pecado foi criado por Deus como possibilidade e nós aqui tornamos realidade. Qual é o caminho do pecado? O pecado tem um caminho. E nós vamos ler esse caminho. Lá no capítulo mais triste da Bíblia, Gênesis, capítulo 3. Quem lê para mim dos versículos 1 até os 6. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, os irmãos, vejam bem aqui. Esse é o caminho do pecado, que não muda. Foi assim com Adão e com Eva, é assim com a gente. O diabo ele é muito astuto. Começa o capítulo aqui dizendo que ele é o mais astuto, o mais esperto de todos, a mais esperto de todas as criaturas que Deus criou, mas o seu método ele pode até mudar um pouco a roupagem, assim, a aparência, né? Mas o método é sempre o mesmo. Então você tem que aprender o caminho do pecado. Como é que o pecado de possibilidade se tornou uma realidade? O primeiro ponto que a Bíblia diz aqui, para a gente não esquecer, é que o pecado começa sempre com quase sempre com uma tentação do diabo. O diabo, ele tenta. Ele pecou desde o princípio. Mas quando se trata do nosso pecado, o diabo traz a tentação. Tem pecado que não tem tentação. Porque a Bíblia fala que lá no milênio, quando Jesus reinar por 1000 anos, o diabo vai estar preso. Mas mesmo assim vai ter gente que vai pecar. Então a tentação, ela está presente em quase todo pecado. Mas tem pecado que a pessoa pega deliberadamente sem ser tentado. Como dizia o saudoso irmão Valdo, tem pessoas que tentam o diabo. Não é o diabo que tenta, é você que tenta o diabo. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: que o diabo, ele é mais esperto do que eu e que você. Não brinque com o diabo, não tente ser esperto com o diabo,
porque ele tem uma experiência muito maior que a sua. Ele vai te enrolar sempre. A primeira coisa que a Bíblia, quando vai falar do primeiro pecado da humanidade, a Bíblia lembra que é a serpente a mais astuta das animais do campo. Então, a tentação do diabo. E como é que começa a tentação do diabo? Começa com a abertura do diálogo com o diabo. Isso é um problema muito sério. A Bíblia diz que ele vive bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Ele está sendo ao nosso derredor. E ele quer conversar com você, ele quer abrir um diálogo com você. Porque ele tem uma boa lábia, ele é esperto. Ele é um grande estelionatário. Sabe aquela história do 7-1? O 7-1 é o diabo, é o maior 7-1 que tem. Ele leva todo mundo no bico. A Bíblia diz que ele engana todo mundo. É a Bíblia que diz. Você faz parte desse todo mundo. Então não podemos abrir diálogo com o diabo. Tem igreja por aí que fica entrevistando o irmão. Nós não temos que abrir diálogo com o diabo. Se abrir diálogo com o diabo, você está entrando no caminho do pecado. E o diabo chegou para a mulher, aproveitou o momento que a mulher estava separada do marido, uma distração, e ele chegou e disse à mulher: é assim que Deus diz, não comereis de toda árvore do jardim? Outro ponto que nós não podemos ter, senão nós vamos entrar no caminho do pecado. O primeiro ponto é abrir diálogo com o diabo. O segundo ponto é não conhecer a palavra de Deus. Por isso que os irmãos estão aqui hoje estudando. Por isso que eu e você temos que meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma arma de ataque contra o diabo. Ele já chegou e já mudou o que Deus tinha dito. Jogou. É assim que Deus diz: não comereis de toda árvore do jardim. Não foi isso que Deus disse. Nós não lemos aqui hoje. Deus disse o contrário. De toda árvore do jardim comereis livremente. Mas ele já vem com a dúvida. A dúvida. Quando a gente abre o diálogo com o diabo, quando a gente não conhece as Escrituras, ele nos lança no campo da dúvida. É assim que Deus disse. E a mulher abriu o diálogo com o diabo. Ele disse assim: do fruto, ele disse a mulher, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eva não conhecia a palavra de Deus, não tinha aprendido a palavra de Deus, não tinha prestado atenção na palavra de Deus, porque ela disse uma coisa que Deus não disse. Ela disse assim: não, de toda árvore nós podemos comer, serpente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, errado. Porque no meio do jardim, quem lê para mim? Gênesis 2 e 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida. É a árvore da vida no meio do jardim. Amém. Obrigado. Qual é a árvore que estava no meio do jardim? A árvore da... Podia comer da árvore da vida? Podia. Deus não proibiu comer da árvore da vida. Deus proibiu comer da árvore da ciência, do bem e do... Eva não prestou atenção na palavra de Deus. Quando eu não guardo... Por isso que o salmista disse assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. O pecado
você abriu o diálogo com o diabo, você é lançado no campo da dúvida, e se você não conhece a palavra, você vai pecar. Você está caminhando para o pecado. Ela errou a árvore, mas se fosse só isso, não, ela inventou também, porque ela disse assim: não comereis dele, nem nele tocareis. Isso não existe também. Eles podiam tocar na árvore da ciência do bem e do mal, podia até arrancar o fruto da árvore da ciência do mal, eles só não podiam comer, mas ela quis ser mais santa do que Deus, mais realista do que o rei. Ela acrescentou uma coisa: não pode nem comer, nem tocar. Cuidado com isso. Tem muito santarrão por aí que cai para o pecado. Por quê? Porque ele achou que a palavra de Deus era dobrada e ele criou mais um monte de coisa para acrescentar, e ele peca. Por quê? Porque a palavra de Deus você não pode tirar nem acrescentar. Aleluia. Ela que nos defende do pecado. Agora, quando você inventa, quando você aumenta, quando você retira, ela deixa de ser a palavra de Deus. Então, o caminho do pecado é a tentação, é abrir diálogo com o diabo, é ser lançado no campo da dúvida, e é não conhecer a palavra de Deus. Aí está do jeito que o diabo gosta. Aí o que ele fez? Não, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí vem o diabo e mentira: como eu não conhecia a palavra? Porque a palavra é a verdade. Jesus disse em João 17:17 que a palavra é a verdade. Se eu não conheço a palavra, eu não conheço aí eu sou enganado pela mentira, porque quem não conhece a verdade é enganado pela mentira. E aí o diabo colocou no coração de Eva o desejo de ser igual a Deus. O pecado, irmãos, é uma atitude que o homem deixa Deus de lado, em que o homem diz: eu não preciso de Deus, eu não tenho que seguir o alvo de Deus, porque eu sou mais do que Deus. É por isso que as pessoas, quando morrem em pecado, elas vão para a perdição eterna. Alguém diz assim: não, mas Deus é muito ruim, só porque a pessoa faz um errinho aqui, agora vai ficar a eternidade para sempre longe de Deus. É porque a pessoa, quando peca, ela mesma diz: eu não quero Deus. Ela mesma diz: eu não preciso de Deus. Então ela vai ter aquilo que ela pediu, ela vai ter aquilo que ela quis. Na verdade, Deus não deu a liberdade de escolha, então Ele respeita a escolha. Deus não vai mandar ninguém para o inferno porque Ele é ruim. Não, Ele vai mandar as pessoas para o inferno porque elas escolheram ir para o inferno. Deus não joga ninguém para o inferno, é você que vai com suas próprias forças. Porque somos nós que tornamos o pecado uma realidade. Então Deus não é ruim, Deus não é mau. Quando dizem por aí: o Deus de vocês é um Deus mau, o Deus dos cristãos é um Deus cruel, porque vai fazer as pessoas sofrerem eternamente. Elas vão sofrer eternamente, não é porque Deus quis que elas sofressem, é porque elas não quiseram Deus, elas quiseram o sofrimento. Essa é a realidade. E aí então, Eva quis ser igual a Deus, se deixou enganar pelas palavras do diabo. E aí o que a Bíblia diz? Aconteceram as 3 formas pelas quais nós pecamos. E veio a mulher que aquela árvore era boa para se comer. É o que João escreve, e nós vamos ver lá, 1 de João, capítulo 1,
Aliás, capítulo 2, versículo 16. 2:16. 1 de João 2:16. Porque tudo criado no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do O mundo que a Bíblia diz que está no maligno, o mundo é o sistema pecaminoso, é o sistema dominado pelo pecado. O que existe no mundo? A Bíblia diz que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É o que a gente vê aqui. O pecado junta essas três coisas. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, a cobiça da natureza pecaminosa. Quando ela desejou, a natureza pecaminosa se manifesta. E ela quis comer. Ela disse que ela nunca tinha comido. Como é que ela sabia que era boa para comer? Ela foi enganada pelo diabo. É a cobiça da carne, a satisfação incontrolada dos desejos. O que o diabo faz? Ele incita, ele incentiva, ele estimula os desejos da nossa natureza pecaminosa. E se você cede a esse desejo, se você quer satisfazer esses desejos, você peca. Mas não foi só isso. E esses desejos, eles se satisfazem no corpo. E vendo que era boa para si comer. O pecado atinge o corpo. Mas a Bíblia também diz: e era agradável aos olhos. Ela começou a ver brilhar o fruto. Ela começou a ver algo que não tinha visto antes. Isso nos fala da alma. A alma é a sede dos nossos sentimentos, da nossa vontade e da nossa mente. O pecado, ele se torna agradável à nossa mente. O diabo nos engana e você fica com a mente cega. É a concupiscência dos olhos. O seu sentimento, o seu desejo, a sua vontade, a sua mente são voltados para o pecado. É o pecado na alma. O diabo não nos cega. A nossa mente fica cega. Quem lê para mim 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 aos Coríntios 4, 4. Os quais Deus desse século secou o entendimento dos infernos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O homem do pecado, ele está com a sua mente cega. Ele não consegue enxergar a beleza do Evangelho à luz de Cristo. Então o pecado atinge a alma. Mas tem o terceiro ponto, campeão de todos. E árvore desejável para dar entendimento. Ela quis ser igual a Deus. Ela deixou Deus de lado. Isso atinge o espírito. E o espírito é a parte do homem que faz contato com Deus. Ela quis ser igual ao diabo. Ele quis ser maior do que Deus. Ela também quis ser igual a Deus. Aí o pecado do espírito. Então o pecado, irmãos, ele envolve tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. Tem muita gente que acha que quando o pecado só envolve o corpo não, Deus não quer nem saber do corpo, esse corpo não vai para o céu, então não tem problema, Deus só quer o coração. Mentira. Deus quer corpo, alma e espírito. E o pecado, ele atinge o corpo, a alma e o espírito. Atinge tudo. E aí então ela tomou do fruto, comeu. E aí porque então nós vemos que o pecado, o caminho do pecado é a tentação,
a abertura do diálogo com o diabo, o não conhecimento da palavra, ser lançado na dúvida, o não conhecimento da palavra, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, e aí o pecado ele é consumado, ele é praticado. E ela tomou o fruto, comeu, e ainda deu para o seu marido e ele comeu com ela. Então esse é o caminho do pecado. Vocês encontram isso em Tiago 1, 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Estão vendo aí? Tiago escreve: ninguém ser tentado de Deus, são tentados, porque Deus não pode ser tentado por mal, ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O diabo tenta, a concupiscência nasce, que é essa cobiça, esse desejo, e quando ele não é controlado, esse desejo leva à prática do pecado. E quando o pecado ele é gerado, ele é consumado, a Bíblia diz que ele gera a morte. Por isso que Paulo escreveu: o salário do pecado é a morte. Deus já tinha dito, porque no dia em que dela comer, certamente morrereis. Uma consequência do pecado é a morte. Mas o que é morte? Que morte que nós estamos falando aqui? A Bíblia, quando fala em morte, irmãos, fala em separação. Morte quer dizer separação. Depois que Adão comeu, e Eva comeu fruto, eles olharam para o outro e viram que estavam nus. E foram lá tentar arrumar um avental lá de figueira, folha de figueira, não deu muito certo e tal. Parece que morreu, né? Ele deve ter dito para Eva: olha, a serpente tinha razão. Agora eu vi que você está nua, eu vi que agora eu sou nu, somos mais sabidos agora, vamos construir aqui uma vestimenta e tal, e não morremos. Mas quando Deus chegou aquele dia, eles se esconderam. Por quê? Porque eles não tinham mais comunhão com Deus. Eles estavam separados de Deus. Já tinham morrido. A morte espiritual. Eles não tinham mais comunhão com Deus. O pecado gera a morte. Quem lembra ali Isaías 59 e 2. Todo mundo prega 59 e 1, né? Mas a gente vai no mar. 59 e 2. Isaías 59 e 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. As nossas iniquidades, os nossos pecados fazem divisão entre nós e estamos mortos. Quando nós pecamos, nós morremos. É por isso que a salvação é chamada, um dos aspectos da salvação é o novo nascimento. Por que não nascimento? Porque você morreu. Quem pega morre. Nós agora não temos mais comunhão com Deus. Essa é uma consequência do pecado. A outra consequência do pecado é a perda da inocência. A primeira coisa que Adão viu em Eva estava nua. E Eva viu que Adão estava nu. Eles perderam a inocência. O pecado nos faz perder a inocência. O pecado nos traz a culpa. Quem lê para mim Tiago 2 e 10. O pecado nos traz a culpa.
Tiago 2:10. Que qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de tudo. Então nós somos culpados diante de Deus. Por mais que você diga, a culpa não é minha, Senhor. Fui eu. Foi o sistema. Foi o ambiente. Foi a sociedade. Não interessa. Foi a pobreza. Foi a riqueza. Não interessa. Você é culpado. O pecado traz a culpa. O pecado também nos coloca debaixo da ira de Deus. Quem peca acaba caindo debaixo da ira de Deus. Quem peca perde a tranquilidade. Romanos 2:9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Nós passamos a ter tribulação e angústia. Por quê? Porque estamos separados de Deus. Porque paz é a comunhão com Deus. Você perde essa paz, você perde essa tranquilidade. E o pior de tudo, você passa a ser escravo do pecado. João 8:39. 34, desculpa. João 8:34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Nós passamos a ser escravos. A palavra servo aqui, no original grego é doulos, quer dizer escravo. Nós passamos a ser escravos do... É como uma droga. Você não vê aquele pessoal que começa a usar droga e fica viciado, fica escravo. O pecado é maior que todas as drogas. Nós ficamos viciados, ficamos escravos do pecado. Por isso que nenhum homem pode se salvar de si mesmo. Por isso que nenhum homem consegue se libertar do pecado. Porque uma vez que ele pecou, ele fica escravo do pecado. Essa é a situação do homem do pecado. Ele fica separado de Deus. Ele fica debaixo da ira de Deus. Ele está morto, culpado, intranquilo, sem paz e escravizado pelo pecado. Essa é a situação que o homem ficou depois que pecou. Essa é a situação de cada um de nós quando pecamos. E todos nós pecamos. Que situação triste. Que o homem não podia sair dela. Era uma possibilidade que ele tornou uma realidade. Como ele podia se livrar disso? Como diz Paulo lá em Romanos 7:24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É o que nós vamos ver na próxima aula, quando falarmos sobre a salvação.